nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus: Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus fala que João Batista era uma lâmpada que dava testemunho. E aqui nós temos uma realidade bem interessante, porque a lâmpada ela é somente um recipiente que traz o óleo, traz um pavio para que possa ser acesa uma chama de fogo, para que possa gerar a luz. Nós vemos Jesus dizendo que João era essa lâmpada. E Jesus vai falar que João veio dar testemunho da luz, porque a lâmpada ela traz justamente isso, ela porta a luz, ela dá testemunho dessa chama viva. Mas Jesus não precisa de nenhum testemunho, porque Ele é a luz do mundo. Assim nós vemos como que é importante na nossa vida sermos capazes de ser essa lâmpada, porque nós não somos a luz, mas podemos ser portadores da luz. Mas para que sejamos portadores da luz, é essencial que sejamos uma lâmpada, um recipiente onde a graça divina está e onde esse pavio que simboliza as virtudes, as práticas, a prática do ensinamento de Jesus Cristo, que acende essa chama viva que é a fé, para realmente realizar esse testemunho da luz. Nós somos esses portadores da luz para que possamos iluminar o mundo. Por isso que Jesus vai falar desse testemunho de João. Assim também nós vemos como que Jesus Cristo vai nos dizendo algumas outras coisas importantes nesse Evangelho. Jesus diz que tem um outro testemunho, que são as suas obras, as obras que ele realiza, dá testemunho dele mesmo. Assim também, nós só conseguiremos dar testemunho de Cristo, ser portadores dessa luz do mundo, se tivermos as obras de Cristo em nós, porque são essas obras em nós que vão trazendo a luz no mundo, que vão fazendo com que a presença de Cristo seja real e seja verdadeira em nossa vida e diante daqueles que nós encontramos dia após dia. Por isso que Jesus Cristo compara João com essa lâmpada. E todo cristão é uma lâmpada que porta a luz de Cristo. Nós somos, como na antiguidade os padres da igreja diziam, nós somos Cristóforos, que significa portadores de Cristo. Somos esses que verdadeiramente portam essa verdade, a verdade da luz, essa luz que é Cristo. Porque as obras que nós realizamos são as obras do próprio Deus. E sendo obras do próprio Deus, aqueles que contemplam essas obras têm um encontro pessoal com Cristo. Esse é o verdadeiro testemunho que nós precisamos aprender a dar. Por isso que nós precisamos também aprender a ser essas lâmpadas, esse recipiente onde a graça divina habita. Nós somos templos do Espírito Santo.
precisamos ser esses recipientes onde a graça divina habita, para que possamos, através dessa prática, através dessa imitação de Cristo, sermos capazes de estar sempre com a nossa lâmpada acesa, para dar a conhecer a verdade, para dar a conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Essa é a nossa grande missão. Por isso que quando Jesus fala de João, está falando basicamente daquilo que deve ser um verdadeiro discípulo, daquele que deve ser realmente um Cristófaro, um portador de Cristo, um portador da luz divina. Jesus, quando fala de João, fala daquele que testemunha, daquele que vivia uma vida tão bela que muitos o confundiram com o próprio Messias, porque a vida de João era movida pela graça, era movida pelo Espírito Santo, e por isso ele era capaz de dar testemunho da luz. E nós também, quando nós nos permitimos ser movidos pela graça, movidos pelo Espírito Santo, nós começamos a dar esse belo testemunho da luz divina, que é o próprio Cristo, para que assim possamos verdadeiramente tornar Jesus Cristo mais conhecido, mais amado, mais adorado, para que possamos dar a conhecer a verdade ao mundo, essa verdade que tem um nome, que é Jesus, e assim possamos ser verdadeiras lâmpadas acesas nesse mundo que dão testemunho das obras divinas do Redentor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.